Todos nós conhecemos a história de Jó, e ela é conhecida ainda por aquelas pessoas que não são cristãs. No mundo secular, a história de Jó ela é conhecida também. Você já deve ter ouvido pessoas não cristãs declarando, afirmando sobre a paciência de Jó, sobre o seu sofrimento. Então, a história de Jó em si, ela é muito conhecida não somente no nosso meio, mas também ainda no meio daqueles que não são cristãos, né? E nesta manhã, eu queria falar um pouco, né? Um pouco sobre lições que nós podemos tirar no livro de Jó, que vai além do seu sofrimento, porque Jó, ele é conhecido pelo seu sofrimento, por tudo aquilo que ele passou, por a dor, pela perda, por tudo aquilo que aconteceu, pela sua paciência de suportar tudo aquilo que sobreveio. Mas eu quero falar algumas verdades que estão aqui no livro de Jó, que vai mais além do seu sofrimento, na sua dor. E eu queria começar falando, né, do versículo que está aí no capítulo 1, nós lemos quando o Senhor, ele indaga a Jó, porque o capítulo 1 começa falando sobre a integridade de Jó, sobre a retidão, como a forma em que Jó, ele vivia, e aí apresenta aquele cenário em que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e Satanás aí se apresenta também entre eles, e Deus, ele questiona a Satanás, pergunta: de onde você vem? E Satanás fala que veio de rodear a terra, e o Senhor pergunta para ele: você observaste o meu servo Jó? Como ele anda na minha presença, como em toda a terra não existe outro homem como ele. Aí nós vemos uma verdade, né? Que Deus, ele se alegra, ele se satisfaz quando nós andamos com Ele, quando nós fazemos a sua vontade, quando nós andamos em retidão, quando nós andamos em integridade. Isso traz satisfação, traz alegria ao coração de Deus. Nós vemos aí nesse texto o Senhor, ele como que ele está falando de Jó com a boca cheia. Ele fala para Satanás: ó, você viste a meu servo Jó, como não existe nenhum outro homem na face da terra como ele. Eu quero dizer para você que nós, um dos motivos pelo qual Deus nos criou, é porque Deus, ele queria ter satisfação nas nossas vidas, amém? Deus, ele queria deleitar-se em nós. Deus não nos criou somente para que nós nos deleitássemos nele, amém? É muito bom nós nos deleitarmos no Senhor, não é verdade? Amém? Quando nós estamos na sua presença, no momento de adoração, no momento de oração, que a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta, é algo tremendo. Mas também o Senhor, ele nos criou para ter deleite nas nossas vidas, amém? Para que ele pudesse se alegrar em nós. E isso aconteceu aqui com Jó. Jó era um homem em qual o Senhor se deleitava na maneira como ele vivia, na maneira como ele atuava, como ele vivia a sua vida cristã. Deus, ele se alegrava. Deus, ele tinha satisfação na vida de Jó. Eu gosto muito ali quando fala, o texto ali em Gênesis, quando fala de Noé, que fala que os desígnios do coração dos homens ali naqueles dias era mal, que não havia ninguém que buscava o Senhor, ninguém que adorava a Deus, ninguém que cultuava, que andava em retidão, mas ali Deus encontra um homem, Noé, e a Bíblia fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, amém?
que Deus achou graça em Noé, que Deus viu em Noé algo que o agradava, que traía satisfação ao seu coração, no meio de uma geração completamente desviada de Deus, corrupta. Havia um homem ali que alegrava o coração de Deus, e nós fomos criados para alegrar o coração de Deus. Deus, Ele quer se alegrar da maneira como nós vivemos, não somente aqui no culto, porque aqui é muito fácil, né, nós declararmos palavras de carinho, de amor, de devoção ao Senhor, mas Deus, Ele quer ter satisfação nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso centro de estudos. Ele quer se alegrar com as atitudes, com as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, que glorifique, que exalte ao seu nome. E quando nós agimos dessa maneira, nós estamos trazendo satisfação a Deus. Nós estamos permitindo que Deus se deleite na nossa maneira de viver. E essa foi uma das razões pelo qual Deus, Ele te criou. Amém? Para que Ele pudesse se deleitar em você. Para que verdadeiramente Ele pudesse ser o seu Deus. E você pudesse alegrar o coração dEle em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas que elas fazem uma separação, uma dicotomia entre a sua vida espiritual e a sua vida secular. Não, a minha vida espiritual é domingo de manhã, quando eu vou na igreja, é quinta-feira, então ali eu vou para cultuar, eu vou para adorar a Deus, eu vou ali para poder prestar culto ao Senhor, mas a minha vida privada, a minha vida familiar, o que eu faço no meu trabalho é outro assunto. É outra coisa. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos ensina que Ele nos comprou da nossa vã maneira de viver. Amém? E Ele nos comprou, Ele nos redimiu com seu próprio sangue para ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Amém? Ele não quer somente ser o nosso Deus, em 1 hora, em 2 horas de culto. Ele quer ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Amém? Ele quer se alegrar em todas as áreas da nossa vida. E nessa manhã, nessa primeira lição que nós podemos aprender aqui no livro de Jó, eu já faço esse questionamento para você. Será que Deus, Ele pode olhar para a sua vida, a maneira como você tem conduzido a sua vida, a sua família, as suas finanças, todas as áreas da sua vida, e Deus, Ele pode falar de boca cheia que Ele se alegra, que Ele sente satisfação da maneira como você está conduzindo a sua vida, como você está vivendo? Jó era um homem que alegrava o coração de Deus, que aquilo que ele fazia trazia satisfação ao Senhor. E esse é um desafio para nós diário, viver de maneira que alegremos o coração do nosso Deus. Amém? Ele é digno de que você faça isso. Ele é digno? Amém? Então faça, porque vale a pena você alegrar o coração de Deus. Não existe coisa melhor do que você ter a convicção do que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está realizando, alegra o coração de Deus. Porque muitas vezes, quando nós vamos viver de maneira que alegra o coração de Deus, nós vamos ter que pagar um preço muito alto. Nós vamos ter que entristecer muita gente, incomodar muitas pessoas, decepcionar muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que vale a pena você viver de maneira que alegra o coração de Deus, que satisfaça as expectativas de Deus para com a sua vida. Amém? Glória a Deus.
A segunda lição que nós podemos aprender na vida de Jó está ainda aí no capítulo 1. É a resposta de Satanás a Deus. Satanás, ele questiona a lealdade de Jó. Ele propõe que a lealdade de Jó a Deus era por interesses. Que Jó, ele servia a Deus. Ele era um homem íntegro, um homem reto, por causa daquilo que Deus dava para ele, por causa daquilo que ele estava recebendo do Senhor. E Satanás, ele fala, olha, dessa forma qualquer pessoa, ela vai te obedecer. Ela vai ser íntegra, ela vai andar em retidão. O Senhor tem abençoado ele, a sua casa, a sua família. O Senhor tem cercado os bens dele com a sua proteção. Eu não posso fazer nada em contra dele, porque ele está abaixo da sua proteção. Satanás, ele propõe que a lealdade de Jó era por interesse, que a sua integridade era fruto daquilo que ele recebia de Deus. E isso sempre vai estar à prova na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. E Satanás estava dizendo para Deus que Jó servia a Deus por causa das riquezas, por causa daquilo que o Senhor tinha dado para ele. E infelizmente nos nossos dias existem muitos ministérios, muitas igrejas, que elas, de uma certa maneira, incentivam esse tipo de cristianismo. E infelizmente em muitas igrejas está cheia de muitas pessoas que elas estão ali por causa daquilo que Deus oferece para elas, porque isso é a proposta desses ministérios, não é verdade? E muitas vezes Deus permite a prova nas nossas vidas, para aquilo que está no nosso coração seja revelado. Porque sempre no momento de prova, no momento de aflição, aquilo que está no nosso coração, ele vai se manifestar. Quantas pessoas você conhece que estão longe do caminho do Senhor, porque se frustraram, se decepcionaram com Deus, Deus não fez aquilo que elas pediram, elas deram as costas e foram embora. Não é verdade? Por quê? Porque elas estavam aqui por interesses, por aquilo que Deus pode oferecer. E no momento de aflição, no momento de prova, se manifesta aquilo que está no nosso coração. Não é verdade? E Jó, como nós sabemos, ele foi aprovado na prova. A esposa dele, ela foi reprovada, porque aquilo que estava no coração dela não era amor a Deus nem a seu esposo, não é verdade? Porque quando Jó perdeu tudo, que ficou ali doente, sofrendo, ela olhou para ele e falou: você ainda continua íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona a tua fé, porque você ainda continua crendo. Abandona a tua fé e morre. No momento da prova, no momento da dificuldade, se manifestou aquilo que estava no coração daquela mulher, que não era amor a Deus. Aquele jovem rico que se aproximou ao Senhor Jesus, ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor falou para ele: cumpre os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aquele jovem respondeu: Senhor, isso eu faço desde a minha infância. Meus pais me ensinaram aí, eu fui na escola de discípulos, lá aprendi os mandamentos, os ensinamentos. Aí o Senhor olhou para ele e falou: então você vai, vende tudo o que você tem, você vem e segue-me.
Diz o texto que aquele jovem saiu triste, decepcionado, porque ele dizia uma coisa com a sua boca, mas aquilo que estava no seu coração era outra. A prova, as aflições, a dor, ela revela aquilo que está no nosso coração. O que é que está no seu coração? Por que que você está aqui? Deus, Ele é suficiente na sua vida? Deus, Ele é suficiente na sua vida? Ou você precisa de mais alguma coisa? Ou você precisa de mais alguma coisa? Satanás, ele questionou a integridade e a fidelidade de Jó. E Satanás sempre, ele está nos questionando, porque ele pensa que nós somos igual a ele. Não é verdade? Que nós somos igual a ele. Mas você pode decepcionar Satanás. Amém? E você pode manifestar a sua integridade, a sua fidelidade ao Senhor. E você pode fazer como Abacuque na sua oração. Amém? Você pode continuar crendo. Você pode continuar devoto ao Senhor. Entregue a Ele, sob qualquer circunstância, porque Deus, Ele é Deus na sua vida. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender no livro de Jó, e isso está aí desde o capítulo 1 também, nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E sobre a grandeza de Deus. Ali no capítulo 1, nós vemos que Satanás, para ele se levantar para atacar a Jó, ele teve que pedir autorização para o Senhor. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. E os guarda. Às vezes eu fico triste, né, quando eu ouço de alguns cristãos, né, que muitas vezes deixam de liderar, deixam de trabalhar para o Senhor, às vezes deixam de liderar célula, deixam de ser dono de casa, de fazer alguma coisa para o Senhor, porque eles falam assim: pastor, eu comecei a servir ao Senhor, eu comecei a liderar, eu comecei a trabalhar, e se levantou uma retaliação muito grande na minha casa, na minha família, e eu não quero mais isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando que aquilo que está em nós é inferior àquilo que tem se levantado. Nós estamos supervalorizando o poder do maligno, do nosso inimigo, porque quem tem que sair em retirada é ele. Amém? E esse texto aqui, nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Se a tua vida está em Cristo, ninguém pode tocar, nem Satanás, nem nenhum demônio, nem nenhuma pessoa. Eles podem te ameaçar, podem rugir como leão, podem fazer qualquer coisa, mas ele não vai poder tocar a sua vida. Porque eu costumo dizer que Satanás, ele não é bobo. Ele sabe que ele não pode passar pelo sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida, que foi derramado ali na cruz. Ele sabe que a sua vida está abaixo a proteção do Senhor. Eu nunca me esqueço, quando a igreja ainda era ali na creche, e
Eu já trabalhava na igreja, ainda não era pastor, mas eu já estava trabalhando na igreja. E era uma segunda-feira, era a minha folga, e eu morava ali perto. Eu estava indo para o centro de São Vicente, passei em frente à igreja e vi que a porta estava aberta. Era durante o dia, e eu peguei e entrei na igreja, né, para ver quem estava lá, o que estavam fazendo. E aí havia uns jovens soldando alguns cabos ali dos instrumentos, né, ali no quartinho de som que havia ali na igreja. E eu fui lá e comecei a conversar com eles, e nisso entrou uma mulher e sentou ali no banco da igreja ali, e eu fui até ela e perguntar se ela desejava alguma coisa, o que ela queria. E quando eu fui conversar com aquela mulher, ela me respondeu já com a voz alterada, né? Estava possessa já por um demônio, falou o nome do demônio, já começou a se levantar, querer jogar os bancos, né? Estava meio violento o negócio ali. Os jovens que estavam ali foram embora, me deixaram sozinho, e eu fiquei ali, né, orando com aquela mulher ali. E havia um irmão que ele estava no fundo, atrás da igreja, os irmãos que conhecem lá sabem, tinha umas salas lá, né? E tinha um irmão lá na sala lá, quando ele escutou os barulhos, ele veio correndo para me ajudar, né? Hoje ele é pastor Rodrigues, né? E nós ficamos ali orando por aquela mulher, e a mulher, ela subiu no púlpito, e nós ficamos ali embaixo. E a mulher pegou o vaso de flor para jogar em nós ali de cima. E quando ela fez isso, que levantou o vaso de flores para jogar em nós, o pastor Rodrigues falou para ela: se você fizer isso, você vai ver que o Senhor vai fazer contigo. E aquela mulher ali, como uma criança, quase chorando, foi devagarzinho colocando o vaso no chão, ali no chão, colocou e saiu em disparado para a rua, foi embora. E a gente não viu mais aquela mulher. E como eu morava ali no bairro, um dia eu encontrei aquela mulher. E eu perguntei para ela, né, por que ela não voltou na igreja, o que tinha acontecido aquele dia. E ela falou: olha, quando eu levantei aquele vaso ali, que aquele irmão lá falou aquelas palavras, eu vi um homem grandão, assim, com uma espada na mão atrás de vocês. Por isso que eu saí correndo. A palavra de Deus fala: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. E os guarda. Eu não vi anjo, né? Queria até ter visto, né? Mas Deus não permitiu, né? Tem irmãos que têm esse dom, né? Mas eu não tenho, né? Mas eles estão aí. Muitas vezes você não vê, mas eles estão aí para aguardar. Isso nos mostra a soberania de Deus, que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E foi isso que o Senhor Jesus declarou depois de ressuscitar dos mortos: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Deus, Ele é soberano, inclusive sobre a sua vida. O Salmo 24 fala: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. A sua vida é do Senhor. Muitas vezes nós fazemos planos, dizemos isso, dizemos aquilo, mas quem determina é Deus. Deus, Ele é soberano sobre a sua vida. O grande questionamento de Jó era por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não entendia, né? Os amigos deles ali discursaram, acusando, falando, mas ele perguntava: por quê? Por quê? E quando Deus se manifestou, Deus, Ele começou a discorrer para Jó, desde a criação, todas as coisas, todas as grandezas de Deus, tudo aquilo que Deus fez. E Deus falou para Jó: Jó, quem é você para dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer?
Eu sou Deus. Eu faço o que eu quero com quem eu quero. Ponto final. Eu sou Deus. Deus, Ele é Deus. Nós, diante de Deus, somos insignificantes, não somos nada. Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Ele tem o controle, Ele é soberano. Ele é soberano. Por isso, nós temos que glorificá-lo. Nós temos que exaltá-lo. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Ele tem o controle. Existem coisas na sua vida, na sua família, que você não pode determinar, que você não tem o controle. Mas Deus é soberano sobre essas coisas. Deus é soberano sobre essas coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle. No capítulo 38 e 39 de Jó, nós podemos ver isso. O Senhor, Ele discorrendo aí em dois capítulos, toda a sua majestade, toda a sua grandeza, tudo aquilo que Ele pode fazer. E Ele fala para Jó: olha Jó, quem é você? Você estava lá quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Deus, Ele é Deus. O poder dEle é infinito. Por isso, nós podemos estar tranquilos. Amém? Nós podemos estar tranquilos. Porque se a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas, então isso nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Porque quando veio a má notícia, eu sei que Deus tem o controle. Eu não sei como é que eu vou fazer para pagar aquela conta, para fazer aquilo. Eu não sei como eu vou fazer com essa situação de doença, de enfermidade, essa situação com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, com meu patrão. Eu não sei. Mas o Deus ao qual eu sirvo, ao qual eu cultuo, Ele é soberano e Ele tem o controle sobre essa situação, sobre essa circunstância. Nada foge do controle de Deus. A palavra dele fala que não cai um fio do seu cabelo, sem que Ele o permita. Então Ele tem controle absoluto da sua vida. Ele tem controle absoluto. Ele é soberano. A quarta coisa que nós podemos aprender no livro de Jó, que através da dor, através do sofrimento, nós podemos conhecer mais a Deus. Amém? A dor e o sofrimento muitas vezes é uma escola, onde nós podemos ali experimentar mais da grandeza de Deus. E Jó, no final do seu livro, ele declara isso: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o Senhor tudo pode, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Através do sofrimento, da dor, nós podemos conhecer mais a Deus, mais a Deus. E Deus, Ele permite muitas vezes a dor, o sofrimento, para que nós realmente o conheçamos
tal como Ele é. Eu sempre digo, Deus, Ele não deseja que a sua fé esteja fundamentada na vida de outras pessoas. A gente se alegra, a gente glorifica o Senhor, quando nós escutamos aqui os testemunhos dos irmãos, não é verdade? Aqui na nossa igreja, nós temos irmãos aqui que são verdadeiros milagres de Deus. Que Deus, Ele manifestou do seu poder sobrenatural sobre a vida deles e fez coisas grandes, e nós nos alegramos com isso. Isso edifica a nossa fé, mas Deus, Ele não deseja que a sua fé esteja fundamentada naquilo que Ele faz na vida do seu pastor, na vida do seu líder de célula, na vida de outros irmãos. Ele quer que você experimente na sua própria vida que Ele é Deus. E para isso, muitas vezes, Ele permite circunstâncias contrárias, difíceis, para que você realmente possa conhecer que Ele é Deus, que nenhum dos seus planos na sua vida pode ser frustrado, pode cair por terra, porque Ele é Deus para cumprir, independentemente de quem você é, independentemente das circunstâncias, Ele é poderoso para cumprir, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, antes de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que cultuava a Deus, que adorava a Deus, que oferecia sacrifício pelos seus filhos diariamente. E se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó não somente era um cristão bem-sucedido, um milionário da sua época, porque a Bíblia fala que ele era um homem mais rico ali do Oriente, mas ele era um líder, um homem de influência ali na sua comunidade. Era uma referência para outras pessoas. Mas Jó ainda não conhecia a Deus em sua profundidade. E tudo aquilo que aconteceu com ele, serviu para que ele pudesse conhecer a Deus mais profundamente. Ao ponto de ali no final ele se arrepender e falar ao Senhor, perdoa, porque eu falei de coisas que não sabia, eu falei loucuras, como um tolo eu falei, mas agora, Senhor, realmente eu te conheço, eu sei verdadeiramente quem o Senhor é, agora os meus olhos te veem, eu sei, Senhor, realmente, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que nada pode fugir das tuas mãos. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Essas promessas, elas não vão ser frustradas. Porque os propósitos de Deus, eles não são frustrados. Você pode perder tudo, como Jó perdeu. Até a sua esposa pode te abandonar. Pode dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você pode perder tudo. Mas se Deus, Ele é Deus na sua vida, os propósitos dEle vão ser cumpridos. Os propósitos dEle vão ser cumpridos. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para cumprir. Ele é soberano e Ele é poderoso para cumprir. Por isso nós não podemos desistir. Jó, ele declarou:
Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E que você, nessa manhã, você possa se apegar a essa verdade, a essa promessa, a essa declaração de Jó, e você possa declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe por quê? Em algum momento da nossa vida, nós vamos ser provados, né, da maneira como Jó foi provado. Em algum momento da nossa vida, Deus vai provar a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Ele. Eu já contei para os irmãos aqui de um episódio da minha vida, em que eu estava doente e Satanás se levantava todos os dias contra mim, em momento de dor, que eu tinha escalafrios, e ele falava para mim: onde estão os irmãos da igreja? Onde está o teu pastor? Agora eu vou te matar. Mas Deus tinha me dado uma palavra antes disso acontecer. Deus tinha falado para mim: você não é dos que retrocede para a perdição, mas você é da fé, daquele que permanece. E eu declarava para Satanás: todos podem ter me abandonado, mas o Senhor está comigo. E Ele há de me levantar do pó. E eu ainda dizia para Satanás: e ainda você vai ver. Eu não tinha noção naquela época nenhuma dos propósitos de Deus para com a minha vida, mas eu dizia para Satanás ali: olha, Deus vai me levantar do pó, e ainda você vai ver o que Ele vai fazer através de mim. Deus, Ele é poderoso para cumprir os propósitos dEle na sua vida. Então, que você possa continuar, não desista. Continue com a sua integridade, com a sua fidelidade. Porque Deus, Ele não te abandonou, e em nenhum momento Ele vai te abandonar. Ainda, que no meio da dor, no meio do sofrimento, você pense que Ele te abandonou. Jó, ele achava isso, né? Que ele estava sozinho, que Deus já não estava com ele, mas porque ele não conhecia o Senhor tal como Ele é. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Eu quero dizer para você nessa manhã: perca tudo, mas não perca a sua lealdade ao Senhor. Porque se você permanece leal ao Senhor, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da aflição, da angústia, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Os planos dEle para você não vão ser frustrados. E nessa manhã, eu quero te desafiar a colocar a sua vida diante do Senhor. Enquanto os irmãos aqui do louvor, eles vão entoar uma canção, que você aí no seu lugar, você que está passando por dor, por sofrimento, eu quero dizer para você, que Deus, Ele tem muito mais para você, que vai além desse sofrimento, dessa dor. E que você possa colocar a sua vida, a sua aflição, a sua dor diante do Senhor. Porque Ele está aqui, Ele te ouve. E os propósitos dEle hão de ser cumpridos na sua vida, não hão de ser frustrados, porque Ele é poderoso para cumprir.
Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Coração
Aleluia. Oh, canta lavalas. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero orar nessa manhã, Senhor, por cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão nesse lugar, ó Deus, que estão passando, Senhor, por aflição, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por prova, por dificuldade, Senhor. Ó Deus, Tu és soberano, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, e os Teus propósitos, Senhor, os Teus planos na vida dos Teus filhos, Senhor, eles não serão frustrados, ó Deus. O Senhor tem promessa para a vida dos Teus filhos, Senhor, e essas promessas vão de cumprir-se, Senhor. E nesta manhã, ó Deus, nós declaramos na Tua bênção, nós declaramos na Tua vitória. Renova a fé, renova a esperança dos Teus filhos nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nós declaramos portas abertas, profetizamos na Tua vitória, na Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.